Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Canção Nova. É muito bom encontrar você em mais um programa Gente de Fé, uma temporada especial com profissionais de saúde. Cada programa tem sido uma experiência única e hoje eu quero convidar você a ficar conosco, mas eu também quero já convidar você que conhece um profissional de saúde a pegar aí o seu telefone, mandar uma mensagem para ele, convidá-lo para assistir este programa, que com certeza vai marcar a vida de todos nós que ficarmos aqui até o final. Hoje eu tenho a presença de uma convidada muito especial, que tem uma história marcada pela divina providência. Eu quero acolher com muito carinho Marcela Vicente, que é enfermeira, pós-graduada em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, trabalhou muito tempo com CTI no Rio de Janeiro e hoje eu tenho a graça de tê-la trabalhando junto comigo no Centro Médico Padre Pio, em Cachoeira Paulista. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada, Marcela. É um prazer também para mim trabalhar com você. Ah, que bom. Bom, gostaria que você começasse dizendo um pouquinho de onde você veio, quem você é. Bom, eu vim do Rio de Janeiro, nasci em São Gonçalo, né? Me formei lá pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e trabalhei por longos anos na rede privada, e em CTI e cardio intensiva, né? Era o meu maior foco. Sou casada, né? Há 15 anos, tenho um filho de 11 anos, o Pedro Vicente. Trabalhei por 16 anos no Rio, em São Gonçalo, Niterói, em terapia intensiva, como eu já disse. E hoje estou vivendo uma experiência muito diferente, né, aqui no Centro Médico, diferente de tudo que eu vivi antes como profissional, né? Para mim tem sido muito gratificante esse novo tempo na minha vida. Conhecendo um pouquinho mais de você, né? Mas também ali tendo a oportunidade de ler um pouco da sua história. Como é que foi essa trajetória da enfermagem? Você sempre quis fazer enfermagem? O que te conduziu à enfermagem? Marcela, eu sempre gostei muito de cuidar. Mas dizer para você que era a enfermagem que eu queria, não era. Eu queria alguma coisa na área da saúde, isso eu tinha certeza. E aí eu prestei vestibular para fisioterapia e enfermagem. Acabei entrando para a enfermagem e ao longo dos anos eu fui me identificando, né? Acho que para mim muito mais que oferecer um cuidado é poder vivenciar ali com o ser humano, né? É poder fazer alguma coisa em prol do ser humano, ajudá-lo de alguma forma efetiva, aquele Cristo que está na pessoa doente. Então isso para mim é gratificante. Então eu acabei me apaixonando pela profissão. Por isso, depois eu fui enxergando que isso era um dom, né, de Deus, de fato, e me encantando pela profissão. Você foi dizendo da sua trajetória profissional e você já foi trazendo isso como um dom de Deus, como uma graça que Deus te deu, como uma oportunidade de ver o Cristo ali no outro. Como é que foi essa sua experiência de fé, né? Sua experiência com Deus? Você nasceu numa família católica, depois como você foi se conduzindo desde então? A minha mãe, muito católica, a família da minha mãe. Minha mãe era daquelas que colocava a gente, eu e minha irmã, para rezar o terço de joelho às 18 horas. Então a gente teve toda essa base trazida por ela, né? Mas na vida adulta eu fui me afastando um pouco da minha religião, né? Nunca procurei outra religião, mas eu me afastei um pouco. E essa questão de enxergar o Cristo no outro e identificar a minha profissão como missão, né, não foi nesse tempo em que eu vivia afastada de Deus, né? Isso tudo aconteceu, né, nesse evento da minha vinda para o Centro Médico. Tá? Então isso foi a virada de chave na minha vida. Que foi meu retorno. Isso que foi essa mudança para Cachoeira Paulista. Está em Cachoeira há quantos anos? Eu estou há 2 anos e 5 meses em Cachoeira Paulista. E como é que foi? O que te levou a mudar para Cachoeira Paulista? Então, eu tenho um filho de 11 anos, como eu falei, o Pedro. O Pedro tem um autismo, né? E aí eu vou voltar lá no início, né? Fiquei longos anos trabalhando como enfermeira, conciliando a vida de profissional, esposa,
e mãe de uma criança especial. Mas eu tinha uma rede de apoio que eram os meus pais, né? Em 2017, meu pai faleceu e a minha mãe decidiu fazer a mudança de estado. Ela foi morar em Cachoeira Paulista porque a minha irmã, ela já morava há 16 anos em Cachoeira Paulista. Minha irmã é da comunidade Canção Nova, segundo ela. E a minha mãe se identifica muito, né, com carisma, e ela foi morar em Cachoeira Paulista. E eu fiquei do dia para a noite sem aquela referência, né? E aí eu e meu marido, a gente sempre cultivava um sonho, não, mas assim, um desejo de tá saindo dali, né, indo para próximo da minha família, para que a gente pudesse voltar a ter essa rede de apoio. Então, a mudança para Cachoeira Paulista foi com essa motivação, né? Foi oferecer uma rede de apoio para o meu filho, né? Eu tenho 5 sobrinhos e meu filho ama demais as crianças, então foi essa a principal motivação. Então, porque eu tinha uma vida estável profissionalmente, então se não fosse esse gatilho, né, do Pedro, a rede de apoio à família, nós não teríamos pensado em fazer essa mudança. Foi assim que aconteceu. E aí, nós cultivamos essa esperança, né? Mas eu precisava sair do Rio com um emprego, pelo menos um está empregado, né? E daí, numa visita à minha irmã, o meu cunhado, que trabalha no Centro Médico Padre Pio, é médico, ele comentou comigo que havia uma vaga para um enfermeiro. Saiu um enfermeiro de lá, tem uma vaga. Aí o meu marido olhou para mim e falou assim: você vem agora. Aí eu fiz um currículo para ele entregar. E fiquei ansiosa com aquilo, né? Fiquei esperando, ficamos planejando como seria a nossa vida. E foi criamos aquela expectativa, né? Planejamos tudo em cima disso. E aí esse processo demorou um pouco para acontecer. Pode contar que eu não quis te contratar, pode? Aí eu fiz o processo seletivo, a Marcela me entrevistou, né? Sim. Numa entrevista online. Isso, tá vendo? Não é a primeira entrevista. Uma entrevista online. Era para ser enfermeira do setor de triagem, do pronto atendimento. E eu fiquei aguardando a resposta por um tempo, né? E ansiosa, porque minha vida já estava pautada, baseada naquela esperança, né? Da mudança. E isso não aconteceu. Depois de muito tempo, a gente conversando, né, você me coloca assim, eu não podia trazer você para cá para trabalhar na triagem, você ia se frustrar profissionalmente, porque era um cargo completamente diferente, né, do que você já vivencia ou vivenciou esses anos todos, de fato né, E fiquei naquela expectativa de uma outra oportunidade, né? Não deixei de ter essa esperança. Até que depois de 2, 3 meses você me ligou, eu trabalhando. Nossa, meu coração veio fora da boca. Aí você me perguntou assim, vocês ainda têm a intenção, né, de vir para cá? Meu marido estava perto de mim, porque ele sempre trabalhou no mesmo hospital que eu. Aí eu falei com ele, a Marcela, do Centro Médico. Aí eu falei, não, sim, nós temos. E aí desenrolou esse processo todo, né? Eu fui para trabalhar com um projeto, né, de ampliação do Centro Médico, junto com outros profissionais, fora da minha área, primeiramente, no primeiro momento. E hoje, depois de 2 anos, assumi a coordenação da enfermagem junto com os outros projetos e não me arrependo dessa mudança. Como é que foi esse processo? Porque, de fato, gente, eu não queria contratar a Marcela, mas é porque ela era muito boa
para a vaga que eu tinha na época, né? Ela trabalhava com UTI, então ela tinha uma vida muito dinâmica no trabalho. E eu falava, meu Deus, se eu trouxer ela para cá, ela vai morrer profissionalmente. Mas depois de um tempo surgiu, eu precisava de alguém que pudesse me ajudar ali no processo de ampliação do centro médico. E daí foi quando aquela, né, intuição de Deus no meu coração disse, é ela, a pessoa. E aí a gente fez esse contato e ela chegou ao centro médico. Mas como foi esse processo, né? Porque você deixou uma vida extremamente ativa, numa rotina que você já tinha segurança para trabalhar e foi para um lugar onde tudo era novo. E qual foi a experiência que você foi fazendo lá que, né, você disse que não impactou somente a sua vida profissional, mas foi ali impactando também a sua vida pessoal? Isso. Então, até esse momento, até uma semana antes da minha mudança, eu estava muito afastada da igreja, né? E aí, um dia antes de eu fazer a mudança, eu procurei um padre, me confessei e fui embora. Confesso que era uma vontade nossa, mas a mudança impactou muito, né? Eu fiquei bastante mexida mesmo, como vocês dizem, processada com tudo isso. Meu marido ficou no Rio, ele permaneceu 1 ano trabalhando no Rio ainda. E eu lá com o Pedro, morei com a minha mãe os 4 primeiros meses. Como você também disse, um ambiente onde eu não tinha vivência nenhuma, né? Um centro médico, minha área toda hospitalar, voltada para paciente crítico. Então, uma coisa muito nova para mim. Deixei meus amigos, né? Então foi muito difícil. Eu vivi um deserto, de fato. E, por momentos, eu me questionei se tinha sido a melhor escolha, né? Eu me questionei tudo, tanto em relação à parte profissional, à minha família, né? Como ficaria a minha família, eu, meu marido, né? Nessa distância, 1 ano. Ele indo e voltando todos os finais de semana. No final de 1 ano, ele já estava exausto. E aí, Deus foi se revelando para mim ali, né? Um local diferente em tudo, né? Não só no âmbito profissional, né? Mas ali eu tinha Deus, né? Vocês colocam Ele ali pra gente sem ser uma coisa imposta, né? Um ambiente mais leve, né? Onde a gente tem a oportunidade de estar mais próximo de Deus. E aí eu fui vivendo no silêncio ali no meu deserto algumas experiências no ordinário ali do dia a dia que era muito claro para mim a presença de Deus e o que Ele queria para minha vida. Embora eu não estivesse ainda segura da minha decisão, eu tinha certeza que eu tinha que estar ali. E um dia eu ainda ia enxergar esse propósito. Até que no meu pior momento, assim, de sofrimento, assim, da alma, de solidão, a Michele, que é a missionária que trabalha conosco, eu acho que ela identificou isso, né? Observou e me perguntou se eu aceitava que uma pessoa fizesse uma oração por mim. Aí eu, claro, eu preciso muito. E aí era a Marcilene. Nossa, que foi um presente de Deus para mim. Ela fez uma oração por mim, eu chorei bastante, lavei a alma naquele dia e ela não me conhecia, né? Era o primeiro contato dela comigo e ela falou uma coisa para mim. Marcela, São José te trouxe aqui. Eu falei, como São José me trouxe aqui? Ela não sabe da minha vida e da minha intimidade com São José. E ela falou, se ele te trouxe aqui, você acha que foi para ajudar nesse projeto. Mas ele te trouxe aqui não somente para isso. Ele trouxe para resgatar a sua vida e a sua família. Nossa, naquele momento eu falei assim, São José, eu tenho uma relação muito próxima, né, com São José, porque quando eu prestei o vestibular, se eu não passasse numa universidade federal, eu não estudaria, porque meu pai
Na época não tinha condições de custar uma faculdade para mim, particular. E aí eu fiz uma promessa para São José. E aí entrou a primeira lista, não entrei, a segunda. E aí eu já estava meio sem esperança. Meu pai fazia uns cálculos de probabilidade, que ele era muito bom em matemática. Muito parceiro, muito amigo. E aí minha mãe nas orações. E aí eu na missa de São José. Não era o dia de sair a terceira lista, tá? Era um dia depois. Nessa época eu não tinha internet, a gente não tinha telefone em casa, nós viemos de uma família muito humilde. E aí eu sinto uma mãozinha assim nas minhas costas, eu na missa, durante a homilia. Aí era uma prima minha que partilhava de toda essa expectativa. E ela falou assim, saiu a lista, porque ela tinha internet, né? Na época eu ficava sabendo, eu saía da minha casa às 7 horas da manhã para a banca do jornal comprar o jornal para ver a lista dos aprovados, dos classificados. E ela falou assim, saiu a lista, você entrou. E aquele comunicado foi na missa, durante a missa, no dia de São José. E ele me mostrando claramente que ele estava ali comigo. E aí, nesse momento onde eu faço essa mudança, que estava relacionada à minha profissão também, né? Uhum. Vem uma pessoa que não me conhece, inspirada pelo Espírito Santo, e me fala isso, São José te trouxe aqui. Eu não tive mais dúvida. Foi tudo um mar de flores depois disso? Não. Mas eu fui me aproximando de Deus. E a minha família também. Meu marido... junto comigo, né? A gente está caminhando ainda, né? Foram muitos anos longe. Mas eu entendi ali que eu fui para a Cachoeira Paulista motivada pela proximidade com a minha família e pelo meu filho, né? Mas Deus queria a minha alma, né? O resgate da minha família. Ele queria que eu entendesse a minha profissão como missão, né? Porque eu entendi ali que era uma missão. Agora, quando você me fez a proposta de aceitar a enfermagem, que eu fiquei muito angustiada por conta dos horários das terapias do meu filho, eu entreguei a Deus ali no sacrário e eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. E eu vejo isso no dia a dia, entendeu? Ele vai me mostrando. Ele não me deixa assim, cega nessa decisão, sabe? Ele vai me provando ali no ordinário. E me mostrando coisas extraordinárias, pequenas, né? Eu não preciso, dentro da minha profissão, enxergar grandes milagres nas pessoas, sabe? O que mais me motiva a enfrentar, encarar a minha profissão como missão, enxergar o que Deus faz nas pessoas, naquela pessoa que está sofrendo, e o que eu posso fazer por ela através dessa obra. Isso é o mais extraordinário para mim. Eu ia te perguntar isso porque, assim, a Marcela é uma pessoa que às vezes eu preciso chegar e falar assim, né? Vai almoçar. Ela é incansável nesse processo de ajudar o outro, né? Na dedicação profissional. O que te motiva a essa dedicação? O que me motiva? Eu gosto de ajudar as pessoas, sabe? Eu sinto um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, sabe? Em poder ser útil, resolver a vida da pessoa ou amenizar a dor, o sofrimento, né? Eu lido agora com uma clientela, vamos dizer assim, né? Muito diferente do que eu lidava antes. Eu trabalhava em hospital privado, pacientes mais críticos, então era completamente diferente. Hoje eu vivencio ali no dia a dia situações de vulnerabilidade das pessoas, né? Então, é muito gratificante você poder fazer alguma coisa em prol daquelas pessoas, amenizar um pouco daquela dor, né? O que eu via antes era um restabelecimento completo, a cura de uma pessoa,
né? Hoje eu vejo coisas simples, mas que preenchem muito mais a alma, sabe? Parece que eu consigo colocar de fato ali no meu dia a dia, na minha profissão, o que de fato... O sentido, né? Isso. Entendendo aquilo para que você foi chamada, né? Como você disse, entendendo a enfermagem como um dom de Deus, né? Como um dom que Deus te deu. Eu me enxergo assim, eu não sou a melhor enfermeira, eu tô muito longe de ser isso, sabe? Que tenha mais expertise no cuidado. Essa proatividade, essa vontade de estar ali, de ajudar o próximo, de enxergar Deus no próximo, o que eu faria se fosse, o que eu gostaria de fazer, né? Que fizessem por mim, enxergar que ali tem um Cristo, né? E isso é o que, assim, é o que mais me gratifica, né? Que é gratificante para minha alma nesse novo momento que eu estou vivendo. Você trouxe desde o início na sua história, né? Que você foi criada num berço extremamente católico, né? Você se afastou ali por um tempo, mas você sempre teve esta fé, né? Você nunca deixou de acreditar. Porém, depois que você viveu essa experiência mais profunda com Deus, você consegue diferenciar o que isso modificou na sua fé, na sua forma de acreditar? Como era a Marcela com fé em Deus antes dessa experiência de conhecimento profundo de Deus? Como é que é a Marcela hoje? Eu venho vivendo um processo de mudança, né? Contínua. Como pessoa. E de autoconhecimento também. Porque Deus vai me trazendo essa clareza, essa serenidade de enxergar quem eu sou, né? De aceitar as minhas limitações também. E as potencialidades. De entender as potencialidades. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Não no âmbito profissional, mas eu cresci muito como pessoa ali dentro do centro médico, entendeu? Com as pessoas que eu convivo com você. E a gente vai querendo se espelhar naquelas pessoas, né? Você vai se aprofundando ali no seu conhecimento de Deus e também vendo os exemplos das pessoas que nos cercam, né? Então, assim, eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa mais centrada, mais tranquila. Eu tenho fé, né? Agora eu tenho um propósito. A gente quer o céu, e quando a gente tá longe de Deus, a gente não tem essa perspectiva. A gente vive outros sonhos, né? Outros sonhos. Exatamente. E hoje, né, você disse, né, entendi a Cachoeira Paulista como um ponto ali de partida para o Pedro, né, para melhorar a vida do Pedro. Hoje você já está em Cachoeira com o Pedro e também com o Carlos, né? Estão os três lá em Cachoeira já hoje. Isso. Como é que é isso? O Carlos, foi engraçado isso, né? Que a gente buscava algum lugar para ele se colocar profissionalmente aqui na região. E aí ficava difícil, por questões financeiras também. E aí eu fiz a inscrição, né? Uma amiga minha, fisioterapeuta, Rafaela, falou assim, amanhã termina a inscrição para oficial temporário do Exército. Você fez a inscrição do Carlos? Eu falei assim, não, vou fazer. Aí fiz e esqueci, não falei com ele. Aí passou um tempo, ele me ligou e falou assim, Marcela, você fez minha inscrição? Porque um amigo do irmão dele, o Anderson, que trabalha lá também, na AMAN, ligou para ele falando que o nome dele estava lá na lista de convocados para apresentar a documentação. Aí eu falei, eu me esqueci de te avisar, mas eu fiz sim. Mas eu estava atenta a isso. Eu só não falei com ele. E aí foi aquele processo todo, enfim, ele fez o processo seletivo, ele conseguiu passar. Depois de 1 ano e 2 meses, ele estava lá próximo, ele tinha vindo morar com a gente, né? Juntou a família novamente. Então, hoje em dia, completou ali
as necessidades em relação ao Pedro, porque se não fosse esse evento dele ter vindo morar com a gente, dele ter vindo trabalhar próximo, eu não poderia ter aceitado essa outra missão de assumir a enfermagem por conta do horário mais estendido. Então hoje está tudo muito casadinho, graças a Deus. Ele consegue estar acompanhando o Pedro nas terapias, está mais próximo, eles estão mais próximos. Então até nisso Deus foi providente. Então, quando a gente entrega, eu vou percebendo que quando a gente entrega nas mãos de Deus, Ele vai fazendo. É do ser humano se preocupar, né? Querer ter o controle, querer né? ter o controle da situação. Mas, na verdade, a gente não tem controle de nada, né? Eu vejo isso no dia a dia. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Graças a todas as experiências que eu vivo, né? Lá com vocês. Nossa, é uma história que de fato vai nos edificando e vai nos levando a entender que a providência de Deus cuida de todas as coisas na nossa vida e na sua vida. O que você consegue hoje olhar para a tua história e verificar também como gente de fé que existe um Deus providente que ordena os fatos, não da forma que nós queremos, mas como Ele enxerga que é o melhor para nós. Nós vamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco e voltamos no segundo bloco com muito mais dessa providência de Deus que nos faz crescer na fé. Voltamos no nosso intervalo, no segundo bloco do programa Gente de Fé, nessa temporada com o tema Profissionais de Saúde. Vivenciando aí, contando para nós um pouquinho daquilo que eles vivenciam no seu dia a dia e que os levam a crescer na fé. Esse programa também tem sido para nós alimento para a nossa fé. Com o testemunho deles, nós podemos cada vez mais entender essa beleza do que é ser conduzido por Deus, do que é confiar em Deus, um Deus que nos conduz, um Deus que nos acompanha. De forma muito especial nesse programa de hoje, eu estou aqui com a Marcela Vicente, enfermeira do Rio de Janeiro, mas que hoje mora em Cachoeira Paulista, trabalha ali no Centro Médico Padre Pio. E a Marcela foi trazendo tudo aquilo que ela foi vivenciando neste tempo da providência de Deus, que foi guiando a sua vida a partir daquilo que é a sua profissão, fazendo com que ela entendesse que Deus se utilizou da profissão dela para se aproximar um pouco mais de Deus. Quero que você conte um pouquinho para nós como é que foi isso. Sua profissão foi ali, você teve toda essa história no processo com São José, te levando, né, para a sua vida profissional, te dando a graça, reconhecendo a enfermagem como um dom de Deus. Hoje entendendo a mão de São José mais uma vez, te levando à Cachoeira Paulista. Mas o que você pode dizer concretamente da utilização da enfermagem como um ambiente que te aproxima de Deus? Bom, eu acho que eu posso dizer, afirmar isso mais concretamente nesse último momento que eu tenho vivido, né? Porque é onde eu tenho mais clareza disso, da minha profissão, da relação da minha profissão como um dom, né, de Deus, no momento que eu estou vivendo, no local onde eu estou vivendo, porque quando a gente vive no mundo, né, secular, a gente executa, falar de mim, né, eu trabalhava, eu vivia a minha vida profissional de forma muito profissional, né? Como um trabalho. Com começo e fim. Isso, exatamente. Óbvio que eu sempre tive a minha base religiosa, mas eu percebo assim que eu poderia ter feito muito mais pelas pessoas, por aquelas pessoas que eu tinha acesso, os doentes, muito mais de aproximação de Deus, de estar dando um testemunho, né, do que eu faço hoje, né, nesse tempo que eu vivi afastado e vivendo a profissão de uma maneira, não com essa visão, uma forma mais técnica. Então,
eu reconheço que isso foi uma perda de tempo. E eu acho que todo profissional de saúde, ele deveria ter isso, né? Essa visão, essa consciência, né? Que você está ali não só como um profissional técnico, mas que você tem que enxergar aquele indivíduo de uma forma personalista, com atendimento humanizado. Se você, dentro da sua religião, como a minha católica, está aproximando ele de Deus, está sendo um profissional que testemunha isso. Então, hoje eu consigo fazer esse link, né? Essa visão, conseguir ver a enfermagem, né, como uma missão, com um dom, né? Mas de fato isso aconteceu há pouco tempo, entendeu? Eu sempre tive esse meu desejo de cuidar, de ajudar, de fazer o bem pelas pessoas, mas aproximá-las de Deus dentro da minha profissão, de estar usando ali o meu lado profissional, o dia a dia do meu trabalho, conciliando com a minha religião, com Deus, aproximando as pessoas, sendo testemunho, foi a partir desse momento que eu vim para cá e que eu me aproximei de Deus pela Canção Nova. Mas você acredita também, fui lembrando aqui de algumas conversas nossas, né? E de quando você chegou em Cachoeira, ali no trabalho, o trabalho era novo, então era algo que você não dominava tanto. Uhum. Isso favoreceu também o seu abandono, a sua entrega a Deus, né? Para se aproximar dele, porque aquilo que já estava na técnica, já estava na rotina, você já estava habituado, existia uma confiança em você como profissional. Existe uma zona de conforto. O ambiente te ajudou também nesse processo de abandono, de busca de Deus para te auxiliar no processo profissional? Sim, como eu falei, eu vivi um dos desertos foram esse. De eu ficar me questionando como profissional, sabe? Questionando o que eu estava fazendo ali, né? De que forma eu poderia ajudar? Eu sempre fui tão útil, tão ativa, era reconhecida por isso, entendeu? Sempre tive uma equipe muito presente, amigos junto comigo, e ali eu comecei a me questionar. Eu não sei fazer isso, será que eu sou útil de fato? Será que eu deveria ter vindo para cá? Será que foi uma escolha acertada? Eu cheguei a me questionar até se foi acertado você ter me trazido para cá. E eu me sentia naquela responsabilidade, sabe? Eu me cobrava muito de fazer mais por aquelas pessoas, de dar algo a mais, sabe? Então eu realmente, de fato, me questionei como profissional, como enfermeira, e foi um momento muito difícil para mim. E o trabalho não mudou muito, hoje mudou um pouco porque você assumiu a enfermagem, mas o trabalho, depois de um tempo, ele continuou o mesmo, mas o seu olhar sobre o trabalho mudou. O que te levou a isso? A questão da utilidade, né? Não era mais, o mais importante não era mais ser útil. Não. O que mudou foi que eu enxerguei, né? Que Deus me fez enxergar o que Ele tinha me colocado para fazer ali, né? Não era a minha utilidade, era o que Deus queria de mim ali, né? E a gente acha que a gente consegue controlar tudo, né? Eu poderia estar fazendo isso, aquilo, movendo mundos, não. O que Deus quer de mim aqui? Por que Ele me trouxe para cá? E aí eu fui compreendendo isso. E eu fui buscando, eu aprendi muita coisa diferente, entendeu? Quando a gente se abre para isso, né, para a vontade de Deus na nossa vida, Ele vai te mostrando, Ele vai abrindo. Foi abrindo essa luz do que eu realmente poderia estar fazendo ali, e as coisas foram acontecendo. E como é que é hoje para você trabalhar numa obra de Deus? Para mim, eu não me vejo mais trabalhando em outro lugar.
Outro dia eu partilhava com a Letícia, que era a enfermeira nossa, né? E ela saiu de lá, tá numa área militar, e ela falou, como eu sinto falta desse ambiente aqui, né? Aí eu falei assim, Letícia, quando eu cheguei aqui, eu tive um choque de realidade com o mundo, com essa realidade daqui. E eu acredito que, eu não tenho essa vontade, essa perspectiva, de sair daqui e voltar para aquele ambiente. Óbvio que se a gente precisar, né, claro, a gente vai como profissional. Mas vivenciar a profissão dentro de um lugar católico, como é o Centro Médico Padre Pio, é uma experiência única, diferente, que você não encontra em lugar nenhum. Então, eu não me vejo hoje... Na verdade, para qualquer lugar que a gente vá hoje como profissional, qualquer um que trabalha ali dentro, eu acredito muito nisso, que a gente vai levar tudo que com certeza. Que a gente aprendeu e tudo que a gente vivenciou ali dentro, entendeu? Então, é uma transformação. Não existe um desejo, né, de estar em outro lugar. Não existe um desejo, mas se preciso for, sim, você vai modificado. Você leva uma bagagem maior e diferenciada. Que é o que o Padre Jonas sempre nos dizia, né? De santificar as realidades do mundo, né? Nós somos chamados a isso, a não ser do mundo, mas a santificar as realidades do mundo. Um sonho profissional, você ainda tem? Hoje eu tenho. Hoje eu tenho o sonho de ver, de ver concretizado o sonho do Padre Jonas. Ai. Esse é meu sonho. Só voltando assim, quando eu fiquei naquela expectativa, né, de ir para lá, né, de fazer essa mudança, nas ocasiões que eu visitava a minha irmã, que eu passava ali no centro médico, aí eu me disse assim, nossa, seria tão grandioso eu estar aqui dentro dessa obra, né? Não eu grandiosa, mas eu pequena ali dentro dessa obra, sabendo tudo que o Padre Jonas sonhou, profetizou para esse lugar. Eu queria muito estar aqui. Um dia eu passei ali e tive esse desejo, né? Essa vontade de estar ali, de participar. Eu queria muito ter conhecido ele, assim, pessoalmente. Porque é uma vontade, é um sonho de ver aquilo, esse sonho dele concretizado, ajudar muito mais pessoas, né? Que era o sonho dele, né? Então esse hoje em dia é um propósito nosso, né? De trabalho, de dedicação. E como você foi falando dessa questão do sonho do padre, nós recentemente recebemos lá o recurso, né, há um ano atrás, mais ou menos, para a ampliação da obra ali a partir de uma experiência com o Frei Gilson, que eu posso dizer que mudou a minha vida e mudou a minha experiência de fé, né? Porque nós não tínhamos nada até uma sexta-feira que nós rezamos e no sábado de manhã nós recebemos ali uma proposta do Frei que não nos conhecia, não sabia da nossa necessidade, para iniciar a construção desse sonho do padre. O que isso modificou na sua vida também? Nossa, ali eu pude enxergar concretamente a providência de Deus, né? Porque eu ficava assim, eu trabalhava em cima daquele projeto lá na minha sala, no computador, e eu ficava assim, meu Deus, como vai se dar isso, né? A gente coloca tanta coisa aqui, tanta esperança, né? A gente quer fazer tanta coisa, a gente quer atender tanta gente, a gente sonha tanto. E mas você já tinha, só interrompendo um pouquinho, porque eu me lembrei aqui, que você já tinha terminado a parte ali do que precisava ter na ampliação, né, do centro médico para um futuro hospital de médio porte. A gente já tinha entregado isso para a diretoria e a gente tinha recebido um espere, né? Vamos dizer assim, espere que não é a hora. Então você já estava com isso ali no coração quando de repente, né? Os de repentes de Deus, quando de repente chega esse processo. De repente chega esse processo. Aí eu pensei assim, nossa, como é que Deus movimenta, né? A gente acha que a gente consegue prever alguma situação ou controlar,
né? E a gente não sabia de onde viria isso, né? O projeto estava lá, tinha um projeto de ampliação da sala de diagnóstico, né? De diagnóstico, da sala de pequenos procedimentos também já estava pronto, né? Sim. E estava tudo guardado, aguardando o momento certo, o momento de Deus. E a gente não sabia de onde vinha. Quando veio, eu estava até no Rio, aí você me ligou, me perguntando o valor de algum custo de algum material. Depois eu te explico. Durante a semana eu te conto. Eu falei, tudo bem, tem alguma coisa aí. Aí depois, quando você partilhou isso comigo, eu falei assim, nossa, como é que Deus movimenta, né? O Frei Gilson, ele não sabia nem da nossa obra, do Centro Médico, no Centro de Saúde da Canção Nova. Teve essa inspiração de fazer essa doação, perguntou se existia algum projeto, nossa. E aí, tantas coisas que a gente tinha ali, né, para realizar. Então, eu conheci ali, de uma forma muito concreta, a providência divina, né? A providência de Deus. E a partir dali eu não duvidei mais de nada. Então, tudo que a gente pensa em fazer, assim, olha, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E na nossa vida pessoal, né? Isso fortalece muito a nossa fé em Deus. O que a gente vai vivenciando ali dentro dessa obra, né? Quem está fora não tem essa dimensão, né? É extraordinário. E são coisas do dia a dia, né? Mas a gente tem a clareza de que é a mão de Deus, que é a providência dele. Seguindo aqui ainda, você foi trazendo aí várias realidades de que você foi tocando nessa experiência de fé, na experiência da mão de Deus, na ação de Deus, ali no Centro Médico. Mas você trabalhou 13 anos antes no Rio? 16. 16 anos no Rio de Janeiro, ali também no CTI, com realidade de pessoas em estado grave. Como é que foi isso? Você tem uma experiência assim que te marcou concretamente? Aqui eu vi a ação de Deus, a mão de Deus agiu nessa situação. Tenho, sim. Assim, na verdade, tem várias, né? Tem várias experiências. Mas, assim, uma pessoa, uma situação, que na verdade não foi a situação, foi a pessoa que marcou, né? Foi a ação de Deus na vida daquela pessoa que marcou muito. Eu tinha uma paciente na unidade cardio-intensiva chamada Ana Maria. Ela jovem, uns 40 anos, fez um infarto muito grave. Um choque cardiogênico, ficou vários dias, quase 30 dias no CTI, num estado muito crítico, em que a gente achava que a gente ia perder a Ana, sabe? Não tinha muita esperança para ela. Até que, mesmo muito grave, com necrose de extremidades, pernas, pés e mãos, ela foi tendo uma melhora evolutiva, até que a gente conseguiu traqueostomizar. E no dia que a gente tirou ela da sedação, que ela despertou, eu estava passando na frente do leito dela, ela fez algum movimento com o corpo me chamando. E aí ela falou que ela queria água, eu entendi que ela queria água, eu não poderia pedir autorização para o médico, era muito arriscado. Você, fisioterapeuta, sabe disso. Ela tinha acabado de despertar, traqueostomizada, né? Dependente de ventilação mecânica. E aí ele me autorizou. A gente tinha uma equipe muito parceira, de muita confiança. E ele me autorizou, me desceu os lábios dela, e com aquilo ela conseguiu me descer ali tudo. E aí escorreu uma lágrima do olho dela. E a minha também, né? Claro. E eu falei assim, meu Deus, a gente fica aqui naquela rotina técnica, né? De entrar, seguir o plantão, entregar, sair, fazer o que tem que ser feito. E um simples gesto desse,
às vezes vale mais do que muita coisa que você faça ali dentro. Como é que a gente não percebe isso, né? Que a gente alimenta muito mais a alma daquela pessoa com um simples gesto desse. Identificar a necessidade. Qual era a maior necessidade dela ali? Será que era a dor no corpo dela? Não, era a sede. Era a sede. E aí ela começou a marcar a minha trajetória. Então eu criei um laço muito próximo com ela. E ela ficou por muito tempo ali, todos os dias eu ia e estava muito inteirada em toda a evolução do quadro dela. Tanto é que o dia que a gente comunicou que ela precisaria fazer a amputação de alguns dedos das mãos e dos pés, fui eu que fui a porta-voz de tanta intimidade que a relação íntima que a gente estabeleceu. E aí eu fui, tirei as ataduras dela, mostrei como estavam as mãos e os pés. Falei, Ana, a gente vai precisar fazer a amputação para que você possa viver. E ela, tudo bem, tudo bem. E ela era manicure. A profissão dela ela é manicure. E é uma história de superação incrível. E é longa, ela passou por diversos procedimentos, ela fez as amputações, depois ela teve alta e aí ela passou por um processo muito longo de reabilitação. E aí, depois de 1, 2 anos, ela me manda uma foto trabalhando. E aí, Deus se manifesta nessas coisas, né? Então, assim, não foi um milagre. Ai, a Ana saiu de lá em pé, andando com todos os dedos das mãos e dos pés. Não, ela sofreu. Ela foi lesada pela doença. Mas ela permaneceu ali na fé, sabe? E ela se superou. Ela voltou a trabalhar. Ela passa ainda por alguns procedimentos. Ela ainda a saúde dela é muito delicada. Mas isso me marcava, entendeu? Era como o sofrimento aproximava as pessoas de Deus e como isso mexia comigo. Não eram grandes milagres, né? Sim. Mas eram essas coisas. O que Deus pode fazer com a dor do outro. E a fé, né? A fé que aquela mulher... Que sustentava, né? Exatamente. E a presença do marido dela com ela. Isso foi um exemplo também, entendeu? Então é isso. Eu tive podia falar vários outros casos, mas isso me marcou muito, entendeu? Pela fé que aquela mulher tinha e a superação dela. Nós falávamos isso no programa anterior, dessa realidade dos pequenos milagres, né, ordinários, que não vem com grandes coisas, mas que vem de fato no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não treinamos o nosso olhar para enxergar, né? Você que está em casa, quais são os milagres no seu ordinário que você ainda precisa enxergar? Muitas vezes nós vamos reclamando do sofrimento, nós reclamamos daquilo que nós ainda não alcançamos, não conseguimos, mas Deus está ali todos os dias se manifestando de alguma forma, para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos ter a certeza de que Ele caminha conosco. E o nosso olhar parece que fica voltado para que Ele se manifeste da forma como nós gostaríamos. Exatamente. E Ele está todos os dias se manifestando da forma como Ele espera nos encontrar. Nós não percamos esse tempo de também nos abrir para nos encontrarmos com Deus. Mas você foi dizendo aí da sua equipe, né? Que vocês eram uma equipe muito bem ali... unida, um time organizado que funcionava. Quando você resolveu ir para a Cachoeira, você disse do que foi para você, do que foi para o Carlos, do que foi para sua família, do que foi para o Pedro. Mas como foi para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, né? Você deixar um grande hospital numa capital, né? no estado do Rio de Janeiro, para ir para o interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Algumas pessoas não entendiam, né? Só as que eram muito próximas, que sabiam da minha vida ali, né? Da luta com o Pedro, do meu amor à minha família, à minha irmã, a vontade de estar próxima deles. Mas eu me recordo, você fazendo essa pergunta, eu me recordo do meu diretor médico. Quando eu coloquei isso para minha gerente de enfermagem, ela levou o diretor e aí ele me chamou para uma reunião. E aí ele falou assim para mim, eu pesquisei a região e lá não
tem hospitais, não tem perspectiva de você seguir a sua carreira. E, além do mais, você é uma profissional muito estimada, vai fazer falta para a equipe. Mas aí ele quis colocar, né? Falou assim, o que ela vai fazer naquela lá, região? né? Exatamente. Então, me recordei disso agora quando você falou. Mas em relação aos meus amigos que eram muito próximos, eles me apoiaram. O coordenador médico também, o Ângelo, que era muito amigo também nosso, também estava apoiando ali a nossa decisão, apesar de que a gente ia quebrar aquele elo ali, aquele vínculo. Era um ambiente muito bom de se trabalhar. Eu gostava muito, eu sinto falta deles, óbvio, né? Às vezes eu converso com eles ainda, mas os mais próximos sabiam da minha vida e eles apoiaram e parece que eles tinham aquela certeza que ia dar certo, que eu estava procurando o melhor para minha vida, para minha família, entendeu? Uma sã loucura, né? Uma sã loucura, Eu ainda não estava certa, eles estavam mais que eu. Mas eles me apoiaram, porque sabiam que seria o melhor para a nossa família, né? E você disse que entende hoje, né, que foi melhor para você. Hoje o Carlos também está ali já se organizando no trabalho. E para o Pedro? Para o Pedro sempre quis, né? Então, isso foi uma das coisas que me motivou muito, né? Ele sempre quis estar próximo dos primos. Ele ama muito os primos, a minha irmã, então esse convívio, a minha mãe. Então, ele está super adaptado. E uma outra, falando no Pedro, né? Uma outra providência que é muito concreta na nossa vida, é que o Pedro, com o autismo, ele precisa de várias terapias, né? Todo mundo sabe disso. E tudo nosso era pago no Rio, então no início era um investimento alto com as terapias que o Pedro fazia. E esse ano eu tive a graça de sermos, né, presenteados por Deus com praticamente todas as terapias que o Pedro precisa, de forma gratuita, na Casa do Amigo, que é uma obra também que é parceira da Canção Nova, Isso. Né? Que cuida de crianças autistas, que tem ajudado muitas crianças, não só as crianças, mas as mães também. E eu tive esse privilégio de ser presenteada com isso, né? Então, todas as terapias que meu filho faz são gratuitas. Então, até nisso, Deus foi providente. Então, ele me mostrou, né? Então, você faz a entrega e aí ele cuida dos seus, né? Isso. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que nesse final você deixasse um recado para aquelas pessoas que hoje estão desanimadas na fé, né? Você queria algo? O que eu poderia dizer é que nunca deixem de acreditar, né? Em Deus, entregar tudo nas mãos de Deus. A gente não tem controle da nossa vida, né? Então, a gente pode estar desanimado profissionalmente, com problemas na família ou financeiros, seja lá o que for que cada um possa estar passando. Mas a experiência que a gente faz, trazendo todos os nossos problemas à presença de Deus, né? É muito, como que eu posso dizer? Deus é o suporte pra gente, né? Então, viver sem Deus a gente não consegue seguir. Muito obrigada, Marcela. Quero terminar com essa frase que você trouxe, né? Colocar tudo na presença de Deus. Nada, nenhum sofrimento, nenhuma dor na presença de Deus fica sem um significado, fica sem um sentido. Encerramos hoje mais um programa, Gente de Fé, nos colocando nas mãos de Deus, para que a cada dia Deus ressignifique a nossa vida, a nossa história e que a providência dele possa nos conduzir à vontade dele, que é sempre a melhor para nós. Muito obrigada.